A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em Esther, capítulo número 2. Livro de Esther, capítulo 2. Dando continuidade nessa manhã às nossas exposições nesse livro. Farei a leitura do capítulo número 2. E esse capítulo inteiro, pela graça do nosso Deus, será exposto nessa manhã. Desde já peço aos irmãos que, porventura, ainda não ouviram o primeiro sermão, o façam através do canal de nossa igreja, para se situarem ainda melhor acerca do contexto desse livro. Uma vez que nós estaremos fazendo a exposição sequenciada, estamos fazendo aqui, é importante que você possa estar o máximo possível por dentro do contexto que tem sido pregado. Esther, capítulo 2. A partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isto, concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados, com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde, entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai,
que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esté alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim, foi levada Esté ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esté. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando, pela segunda vez, se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Esté não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esté cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esté. E Esté o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Amém. Oremos mais uma vez. Graças te damos, ó Deus, por essa manhã maravilhosa em tua presença e pela tua palavra que acaba de ser lida mais uma vez para agora ser proclamada publicamente. Assim, Senhor Deus, como o teu servo Esdras ensinou a tua palavra, proclamou ela de maneira fiel, que nessa manhã isso também aconteça. Que pelo teu Santo Espírito o Senhor fale aos corações aqui presentes. Que o teu nome seja glorificado e que nós aprendamos ainda mais sobre a iniquidade, sobre a impiedade dos reinos deste mundo e nós nos afastemos deles para nós não viermos a ser assimilados por estes reinos. Ó Deus, oramos assim, com a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Sentimentos são fáceis de mudar, mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par. Basta um olhar que o outro não espera para assustar e até perturbar, mesmo a bela e a fera. Uma antiga canção de um conto desses infantis, que retrata bem o desejo de muitas meninas. Meninas que sonham em crescer e encontrar-se com o seu tão príncipe almejado, desejado. Fazer um casamento com um homem que possa cuidar dela, que possa prover para ela, que possa ser, de fato, este que vai guiar a sua casa, que vai ser o seu protetor, o seu príncipe. E nesse conto, particularmente, meus irmãos, há alguns aspectos interessantes. 2 pessoas tão diferentes. Um, inclusive, transformado por causa de uma maldição, sofria ali com esse problema. Outra, uma moça humilde, uma moça dentro de um contexto de dificuldade social. Maldição essa que, se você conhece a história, sabe, foi revertida justamente por causa desse amor que acaba acontecendo entre eles ao longo da história. Alguns, ao lerem esse texto do capítulo 2 de Esté, tendem a ver nesse relato algo semelhante. Algo semelhante não apenas à história da Bela e a Fera, mas também
a essas histórias, esses contos infantis sobre uma moça que encontra finalmente o seu príncipe. Sim, alguns olham para essa passagem e de alguma maneira identificam isso. Talvez você nessa manhã aqui, quando criança, acerca da história de Esther, provavelmente você aprendeu de maneira semelhante a isso. Uma jovem bela, uma jovem judia que teve essa grande bênção em sua vida. Ela encontrou o seu príncipe, o seu rei. Ela fez um casamento excepcional. Saindo ali do ostracismo, das dificuldades sociais, ascendendo até ao trono da Pérsia. Que mulher! Mas será que é isso mesmo que esse texto nos ensina, meus irmãos? Será que o capítulo 2, o livro de Esther, está realmente nos ensinando aqui uma espécie de semelhante a um conto infantil, onde uma jovem encontra o seu príncipe? Será que é isso mesmo? Ou será que o texto está indo justamente na contramão disso? Nós aprendemos no último sermão acerca do império do mal. Esse império, resumidamente que império, mas lembrando, os reinos deste mundo como sendo terríveis. Mas por mais que aparentem glória e força, não passam de fúteis e fracos. Vimos isso no sermão passado. Nessa manhã, nós aprenderemos que os reinos deste mundo, eles são ímpios e tentam nos assimilar. Mas precisamos resistir e aproveitar as oportunidades de fazer o bem, mesmo àqueles que não merecem. Os reinos deste mundo são ímpios, meus irmãos, e tentam nos assimilar. Mas precisamos resistir e aproveitar as oportunidades de fazer o bem, mesmo àqueles que não merecem. Veremos isso em 3 pontos. Veja, versículo 1 ao versículo 4, nós veremos a impiedade dos reinos deste mundo. Do versículo 1 ao versículo 4. Do versículo 5 ao versículo 17, nós veremos o perigo da assimilação dos reinos deste mundo, ou aos reinos deste mundo, do versículo 5 ao versículo 17. E do versículo 18 ao versículo 23, nós veremos que há sim possibilidade de fazer o bem em meio aos reinos deste mundo. Veja, a impiedade dos reinos deste mundo, o perigo de sermos assimilados por eles, e em terceiro lugar, a possibilidade de, apesar de tudo isso, ainda assim fazermos o bem em meio a eles. Poste os olhos ao texto e observe, versículo 1, versículo 4, agora, a impiedade dos reinos deste mundo. Versículo 1. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Entre o primeiro e o segundo capítulos aqui, meus irmãos, nós temos um intervalo de pelo menos 4 anos. Isso fica claro porque no início do capítulo 1, nós temos o autor descrevendo que aquele momento histórico estava no momento do 3º ano do reinado de Assuero. Ao longo do capítulo 2, mais precisamente no versículo 16, nós vemos que o momento histórico é o seu 7º ano de reinado. Então nós temos aqui pelo menos um intervalo de 4 anos entre o primeiro e o segundo capítulo. E de acordo com o relato dos historiadores, a essa altura aqui, no início do capítulo 2, o rei Assuero ele acabara de ser derrotado pelos gregos. Ele havia tentado invadir a Grécia e não tinha conseguido. Lembre que no capítulo 1 vimos que aquele banquete todo oferecido por ele visava o planejamento, a estratégia para finalmente conseguir a invasão. O início do capítulo 2 se passa depois dessa tentativa, uma tentativa frustrada. Agora imagine como esse grande imperador persa estaria se sentindo. Sua empreitada na tentativa de ampliar o seu reino fracassou. Contudo, o texto foca especialmente noutra questão, a saber, na lembrança de sua esposa Vasti,
Observe que a citação feita pelo autor destaca não somente que a ira do rei tinha passado, mas também na atitude de Vasti e na reação que ele teve. Ou seja, o seu decreto irrevogável em despojá-la da sua posição como rainha. Você lembra do que aconteceu no capítulo 1? Vasti é convocada pelo rei Assuero para comparecer à presença dos nobres e ali ela ser exposta como uma espécie realmente de boneca numa vitrine, expondo ali como um troféu. Vejam a beleza, contemplem a formosura da minha mulher, da rainha Vasti. Mas como vimos no sermão passado, ela se recusa a fazer isso. Ela não submete, ela não vai à reunião, ela não comparece àquele lugar. E qual é o resultado disso? O rei, aconselhado pelos seus mais próximos conselheiros, ele baixa um decreto irrevogável de que Vasti seria banida como rainha. Ela não mais exerceria essa função. O texto do capítulo 2, versículo 1, é mostrando o rei Assuero, depois da sua ira passar, já estando apaziguado o seu coração, ele lembra-se disso. Alguns comentaristas entendem que isso significa que o rei Assuero se arrependeu do que ele tinha feito. Ele dá indícios aqui de um provável arrependimento. O que foi que eu fiz? Que decisão foi essa que eu tomei? Seria essa a ideia. Entretanto, como você sabe, o decreto não poderia ser revogado. Ele não tinha o que fazer. Mais uma demonstração esse suposto poder que os reinos deste mundo têm. Ora, ele não poderia revogar o seu decreto. Ele estava preso ao que ele mesmo tinha estabelecido. Mas será que ele se arrependeu mesmo? O fato é, irmãos, que nós não sabemos se isso aconteceu. O texto não deixa isso explícito para nós, não temos como asseverar que ele se arrependeu. Mas se ele tivesse arrependido? Se ele realmente, como alguns entendem aqui, ele tivesse arrependido? Percebe o problema em tomar decisões de cabeça quente? Na hora da raiva? O que foi que aconteceu? A mulher tinha desobedecido a sua ordem, e como vimos, uma ordem absurda, uma ordem pecaminosa, porque marido algum tem o direito de ordenar a esposa aquilo que ele mandou ela fazer, para a sua simples exposição, para o deleite dos olhos de vários homens. Mas, mesmo que ela tivesse desobedecido uma ordem legítima, imagine, mesmo que Assuero tivesse dito para Vasti fazer algo que ela devesse fazer, que não fosse pecaminoso, e Vasti tivesse desobedecido, dessa forma teria desobedecido de uma maneira errada, ainda assim, você acha que ele teria o direito de despojá-la como rainha por desobedecer a sua ordem? Você percebe como é desproporcional a coisa? Ele despojá-la desse cargo por desobediência a algo que ele pediu que ela fizesse, e nesse caso pior ainda, porque era algo pecaminoso, tomou uma decisão precipitada, de cabeça quente. Normalmente, tomar decisões assim não é uma demonstração de sabedoria. Não é. Ainda mais para nós que somos cristãos. Para nós que afirmamos ter a sabedoria de Cristo. Sempre o melhor a fazer quando estamos em uma circunstância onde a nossa cabeça, estamos com raiva, estamos irados por alguma razão, seja de maneira legítima, porque aquilo nos irritou de maneira que realmente perturbou a nossa alma, que foi algo pecaminoso, algo contra a lei de Deus. A maneira de agir e o momento para agir nunca deve ser com ira. Nunca. Porque, via de regra, quando você faz isso, você toma decisões precipitadas e que trazem consequências irrevogáveis. Ou, colocando melhor, irreversíveis.
Talvez alguns de vocês aqui tenham isso para contar. Se eu perguntasse, alguma decisão que você já tomou na sua vida, de cabeça quente, que trouxe consequências terríveis e até irreversíveis. Tudo isso porque não pensou melhor. Porque não deixou o furor, a ira ser apaziguada. Para aí sim, de maneira fria e com toda a sabedoria que provém de Cristo, tomar a decisão. Um exemplo disso é quando um pai disciplina o seu filho irado. Meus irmãos, a tendência será extrapolar na disciplina. O ideal é que ele deixe esse momento passar, se acalme para poder tomar a vara e usá-la adequadamente. Senão, essa decisão pode ter consequências irreversíveis. Além disso, note a limitação desse homem, como eu já mostrei aqui, que é tão poderoso, mas não consegue anular o seu decreto. E além disso, por quem ele é aconselhado? Veja, o texto diz, no versículo 2, que disseram os jovens do rei. Aqui nós temos o nosso autor, o autor do livro de Esther, identificando quem eram os conselheiros do rei. No primeiro capítulo foram nominados, mas agora você tem mais uma característica, não apenas os nomes, como foi dado no capítulo 1, mas é dito que eles eram jovens. O rei Assuero tinha como seus principais conselheiros jovens. Então você diga, mas Alex, qual o problema com isso? Você está dizendo então que um jovem não pode ter sabedoria? Um jovem não pode aconselhar? Um jovem não pode ter algum nível de maturidade para ajudar uma pessoa e até uma autoridade com um aconselhamento? É claro que pode. Isso é sim possível. Assim como há velhos, tolos, há também jovens sábios. Mas como nós aprendemos pela própria palavra de Deus, e a experiência nos mostra que, via de regra, não é assim, irmãos. Porque para adquirir sabedoria, para que você possa se colocar numa posição de aconselhar outras pessoas, ainda mais nessa função aqui, de conselheiro real, que traz implicações não apenas para a vida de um indivíduo, mas para todo um império, para inúmeras vidas, é necessário que se tenha experiência de vida. Alguma experiência de vida. Sim, o texto está nos indicando, como a própria palavra de Deus nos mostra em outros livros, que ouvir o conselho dos jovens, em detrimento de ouvir o conselho dos anciãos, normalmente traz consequências problemáticas. Não foi o que aconteceu? No capítulo 1, ele ouviu o conselho deles para banir a sua esposa do seu posto de rainha. E agora os jovens conselheiros estão reiterando isso. Então você se pergunta, mas por que eles estão fazendo isso? Qual é a intenção deles aqui? Ora, o objetivo, meus irmãos, é bem simples. Eles não queriam deixar de maneira nenhuma um espaço para Vasti retornar. Já pensou se realmente o rei tivesse arrependido aqui? Se realmente ele tiver arrependido? Se ele começasse a reconsiderar a decisão dele e tentasse de alguma maneira burlar a lei irrevogável e revogasse essa lei, e ele trouxesse de volta Vasti, o que aconteceria com aqueles que foram responsáveis pelo seu banimento? Com certeza, Vasti iria se vingar. Então eles não permitem que isso aconteça. Eles rapidamente já reiteram o conselho dado anos atrás para que Assuero tivesse uma nova esposa. Tivesse uma nova esposa. Repare agora, nesse conselho que é dado, que características essa nova esposa deveria ter. O texto descreve aí. Jovens, por quê? Veja, no versículo de número 3, eles falam moças, ou seja, jovens. Deveriam ser jovens, deveriam ser solteiras, porque eles citam que virgens. Então, jovens, moças, solteiras, virgens. Em terceiro lugar,
de boa aparência e formosura. Então não poderia ser qualquer uma que iria substituir Vasti, até porque o conselho já dado no capítulo 1 foi dito que ela deveria ser a futura esposa melhor do que Vasti. E se você lembra, você sabe que Vasti ela é caracterizada pela sua aparência, pela sua fisionomia. Há uma ênfase nisso, e agora eles estão mais uma vez lembrando, a futura esposa do rei deve ser melhor do que ela. Jovem, solteira e de boa aparência e formosura. Todos esses aspectos ressaltados envolvem, observe, aquilo que é externo. É isso que importa para o reino da Pérsia. É isso que importa para os reinos deste mundo. Aquilo que é aparente. Aquilo que é visível. Aquilo que apenas os olhos podem contemplar. Mas sobre esse assunto a gente vai voltar um pouco mais na frente. Agora que você perceba outra coisa aqui. Você observou bem o texto? Eu digo com relação à seleção, como essa seleção seria feita. Você observou bem esses versículos iniciais aqui do capítulo 2? Se não fez, talvez você pense que se trata aqui de uma espécie de concurso de beleza. Como normalmente é ensinado acerca desse assunto. Eu digo isso ensinado nas historinhas infantis, principalmente. Como se Esté tivesse participado, ela vai ser mencionada depois, né? As mulheres aqui que estão participando, e depois Esté, ela estava participando de uma espécie de concurso de beleza. E as candidatas escolhidas, elas iriam fazer alguns testes, até finalmente sobrar apenas uma, a grande vencedora. Aquela que iria ocupar o lugar de Vasti, aquela que seria a nova rainha. Ela venceu, ela conquistou, ela subiu de vida, ou subiu na vida. Mas eu lamento, nessa manhã, me desapontar. O que temos diante dos nossos olhos é um verdadeiro recrutamento obrigatório, ou como diria um certo comentarista, uma espécie de rapto, um sequestro. Moças de todo o império, e lembre-se que é um império vasto, 127 províncias, descritas no início do capítulo 1. Moças de todo o império seriam recrutadas compulsoriamente, querendo ou não, para serem conduzidas até ao harém do rei. Mas Alex, não era só uma que seria escolhida como esposa dele? As demais, o que aconteceria com elas? Elas ficariam no harém do rei. Não havia retorno para casa aqui, irmãos. Todas as mulheres escolhidas para participarem dessa seleção já estariam sendo designadas para comporem o harém do rei. Seriam ali colocadas naquela casa das mulheres e seriam usadas pelo rei quando ele bem entendesse. Apenas uma seria a rainha, mas o restante seriam as suas concubinas. Não é um concurso de beleza. Mas a semelhança de um homem que adentra um restaurante e começa a experimentar os mais variados pratos da casa, o que Assuero fará, tendo Hegai aqui como seu cozinheiro-chefe, é uma degustação. É exatamente isso que vai acontecer. E é assim que você tem que encarar logo esse texto dessa manhã. Não é um simples concurso aqui não. Mas cada uma daquelas mulheres selecionadas teria a obrigação de deitar-se com o rei quando chegasse o momento devido. E uma por uma ele iria experimentar até decidir com quem ele ficaria. Não era apenas olhando para a aparência delas e dizendo essa é melhor do que essa, mas tendo intimidade com cada uma delas. Talvez vocês perguntem essa manhã, e o rei tinha autorização para fazer isso? Autorização? Lembre-se, ele é Assuero, o rei da Pérsia, que governa sobre 127 províncias. A quem ele devia satisfação? Quem poderia cobrar alguma coisa dele?
Não interessa se os pais daquelas moças tinham outros planos para elas. Lembrar também aqui, meus irmãos, que não apenas as mulheres eram recrutadas, nesse caso sim foram elas, mas acontecia também, vez por outra, recrutamento de homens para servirem como eunucos. Então não era apenas as mulheres, não. Nesse caso foi, mas também tinha recrutamento de homens. Por quê? Porque tanto homens como mulheres, em última instância, que compunham o reino, pertenciam a Assuero. Ele sentia o dono da vida de cada um deles. Eles não tinham nenhum tipo de liberdade. Eles só iriam fazer aquilo que o rei autorizasse eles fazer. Diante de uma situação como essa, imagine, nós que somos pais principalmente, que temos tantos planos para nossos filhos, que pensamos tanto acerca do futuro deles. E imagine você que é pai, principalmente de uma menina. Ora, se alguns de nós têm dificuldade em permitir que um filho nosso participe de alguma seleção que envolva alguma coisa estranha, você já fica com o pé atrás, se realmente aquilo vai ser um profissional adequado, se você tem todo o cuidado com os abusos, a pedofilia, você fica de perto marcando ali presença. Agora imagine saber que a sua filha será levada com este propósito. Era esse o fim dela. Ela iria ser conduzida e iria se deitar com o rei, ou seria a rainha, ou como a maioria seria apenas mais uma concubina. Imagine você nessa situação. O que fazer diante disso? Tem o que ser feito? É possível tomar alguma atitude aqui, fazer alguma coisa com relação a isso? Há possibilidade de resistência, meus irmãos? Mas será que essas mulheres apresentavam resistência? Será? O texto não nos diz como foi que aconteceu, quando eles, os designados para pegarem cada uma dessas mulheres, não nos diz como foi que aconteceu, se uma resistiu, outra não, a gente não tem como saber se houve resistência. Talvez tenha tido, mas pelo fato da cultura pagã vigente daquela época, tratar aquela atitude do rei como algo natural, porque sim, não era a primeira vez que ele estava fazendo aquilo, era natural ele recrutar pessoas, no caso aqui mulheres, para servirem como suas concubinas. Então a maioria, de maneira geral, já tinha aquilo como algo comum. É mais uma visita. É mais um momento em que o rei está selecionando mulheres para ele. É normal. Então, numa cultura onde há esse tipo de degradação já tão entranhada, e isso é tão comum, o que se imagina é que, de maneira geral, não se espera resistência. Pelo contrário. Talvez algumas até tivessem vontade de serem selecionadas. Porque imagine, se elas não forem selecionadas, ou as que não eram selecionadas, não era por qual motivo? Porque não eram consideradas belas. Eram feias para eles. Imagine uma mulher com essa cultura entrando na sua mente, ela imaginando, então quer dizer que eu não sou boa o suficiente para o rei? Quer dizer que eu não sou bela o suficiente para ele? É o que causaria em corações dominados por essa cultura. Algumas até, talvez, vissem nisso daqui a oportunidade de vida delas. Pobres, necessitadas, tendo agora a possibilidade de ter comida garantida todos os dias e comida de uma boa qualidade. Um amparato ali. Mesmo que de vez em quando fossem usadas pelo rei, tudo bem. Tudo bem. A gente vai melhorar socialmente. Que absurdo você diz essa manhã ouvindo isso. No seu coração. Talvez você fale isso. Que absurdo. Sacrificar a própria honra, sacrificar a vida dessa forma em prol de uma melhora financeira.
Mas quantas vezes você já sacrificou, em nome de uma vida melhor, a sua honestidade, a sua fidelidade a Deus, a sua reputação? Tudo por causa de fama, de dinheiro, de poder. Quantas vezes em sua vida você já agiu semelhantemente a essas pessoas aqui? Visando uma melhora, um crescimento financeiro, uma estabilidade, você sacrifica tudo, até mesmo o seu temor a Deus. Talvez a resposta seja, mas Alex, eu jamais faria isso. Jamais faria isso dessa forma. E quanto a sacrificar as ordenanças do Senhor em prol de uma vida melhor? Pessoas que, por exemplo, faltam o culto no dia do Senhor com a desculpa esfarrapada de estarem estudando para o concurso público. Você sacrifica o culto, sacrifica a guarda do Shabat. E qual é o objetivo? Uma vida melhor. Uma vida melhor. Ou então aqueles que sacrificam a criação dos seus filhos. Eu preciso dar uma vida melhor para meus filhos. Então, o pai e a mãe passam o dia fora de casa, mal têm contato com as crianças, colocam o dia todo para outras pessoas cuidarem e dizem, estou buscando essa melhora, essa vida financeira estável, pensando nos filhos, mas na verdade está sacrificando os filhos. Sacrificando os filhos. E aqueles que sacrificam vão além, na verdade, propositadamente, não querem ter filhos. Se abstêm dos filhos propositadamente, com a mesma desculpa. Uma vida estável, uma vida financeira melhor, desobedecendo assim a Deus dentro do seu casamento. E assim vai. Quantas coisas, quantas ordenanças do Senhor você já pode ter sacrificado, ou esteja sacrificando nesse momento, com esse objetivo de uma vida estável, uma vida melhor financeiramente. Pensar em entregar o seu corpo para sexo casual, como acontece aqui, para você, e eu espero que seja algo inimaginável. Mas pecados, pelo menos com o mesmo objetivo, podem sim estar sendo cometidos por você por causa desse objetivo, dessa questão. Essa é a proposta ímpia dos reinos deste mundo, meus irmãos. Oferecem uma suposta estabilidade financeira, uma melhora social, mas eles não querem nada menos do que a sua própria vida entregue a eles. A vida da sua família, de todos os seus. Tem que sacrificar tudo no altar do Deus estabilidade financeira. Quanta diferença entre esse rei ímpio, Assuero, e o verdadeiro rei, o Senhor Jesus Cristo. Não há em seu reinado, no reinado de nosso Senhor, uma coerção arbitrária para fazer com que os seus súditos lhe sirvam, nem muito menos uma tentativa imoral de satisfação pessoal. Mas no reinado de Cristo, nós temos graça e amor derramadas sobre o seu povo, de tal maneira que alegremente o seguem e cumprem suas ordens como fiéis discípulos do Mestre. Que diferença entre Assuero e Cristo, mais uma vez, nós testificamos, meus irmãos. O nosso Senhor, Ele não faz promessas vazias de uma vida melhor aqui e agora. Menos ainda, exige sacrifícios que envolvam pecados. Suas promessas são de vida eterna. E o sacrifício foi Ele mesmo que realizou por causa dos nossos pecados. Que Rei glorioso nós temos. Que Rei maravilhoso nós temos. Infinitamente melhor do que qualquer rei dessa terra. Mas não apenas nós observamos a impiedade do reino aqui, dos reinos deste mundo. Nesses versículos 1 a 4, nesse texto, impiedade manifestada especialmente nessa atitude de sequestrar mulheres para o uso pessoal e imoral do rei.
Vemos sim a impiedade deles, mas também nós vemos no versículo 5 a 17 o perigo de sermos assimilados por esses reinos. Veja, a partir do versículo 5. Fixa os olhos sobre o texto e acompanhe a exposição. Nessa seção inicial aqui, do 5 ao 7, o autor agora ele faz a inserção de novos personagens. Até o momento nós conhecemos quem? Como dois personagens principais. Assuero, o rei, e Vasti, que era a rainha, mencionada mais de uma vez no capítulo 1 e já mencionada também no capítulo 2. Mas do 5 ao 7 nós temos agora dois novos personagens que são importantes, não apenas nesse capítulo, mas em toda a história narrada nesse livro. E o primeiro a ser mencionado é Mordecai. Em algumas traduções, talvez você já tenha visto esse nome sendo utilizado como Mardoqueu. Na descrição aqui, acerca de seus ancestrais, nos é dito que Mordecai ele é descendente de Quis, veja, da tribo de Benjamim. E aqui tem uma informação importante que a gente vai trabalhá-la especialmente a partir do capítulo 3, mas já guarde aí essa informação. Mordecai é da tribo de Benjamim. E por ser descendente de Quis, ele tinha um parentesco, uma ligação com o rei Saul. Com o rei Saul. Guarde isso, especialmente para o próximo sermão. Mas também nós observamos que a genealogia de Mordecai, ela é importante porque ela nos apresenta o exato contexto histórico em que ele cresceu, em que ele estava vivendo. Através desse relato, nós tomamos conhecimento de que a sua vida toda foi sob o Império Persa. Lembre-se do contexto. O povo de Deus foi levado para a Babilônia e pelo rei Nabucodonosor. Passou-se os 70 anos, outro rei surgiu, outro império surgiu, o Império Persa. E durante esse governo do Império Persa, através do decreto de Ciro, começou a ter um retorno do povo da aliança à Terra Prometida. A primeira parte do povo a voltar foi foi liderado por Zorobabel. Nesse momento aqui, que nós estamos vendo aqui no texto, é entre a primeira leva de pessoas que retornam a Jerusalém e a segunda, que ainda vai acontecer com Esdras. Então, todos os judeus que estão na Pérsia, como Mordecai, por exemplo, são judeus que não retornaram na primeira comitiva que voltou para Jerusalém. Eles permaneceram lá. E Mordecai, ele cresceu e ele viveu a vida inteira nesse contexto pagão do Império Persa. Isso é importante a gente entender quem é Mordecai. Estamos vendo um homem que faz parte do povo da aliança, mas que toda a sua vida é dentro de um contexto pagão. E que ainda está na Pérsia, mesmo tendo uma parte do povo retornado para a Terra Prometida. Mas uma terceira informação importante sobre essas características aqui de Mordecai é quanto à sua dupla cidadania. Ele tinha uma dupla cidadania. Veja, ele tinha uma genealogia israelita. Certamente tinha um nome israelita. O texto não nos diz qual era o seu nome israelita. Mas ele tinha com certeza esse nome. Mas o texto cita apenas o seu nome pagão, que é originado da falsa divindade babilônica chamada Marduk. Ele tem um nome pagão aqui mencionado, descrito, mas também não tome isso como significando que Mordecai era um adorador dessa falsa divindade, necessariamente. Até porque outros homens de Deus também chegaram a ter nomes de falsas divindades quando moraram na Pérsia. Então, uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Ter o nome pagão, isso implicaria em ele ser um falso crente, um adorador de um Deus pagão. Mas implica sim de que ele tinha uma dupla cidadania. Ele era israelita, mas ele vivia na Pérsia e deveria, em alguma medida, se comportar como um cidadão persa. Além disso, Mordecai vivia na cidadela de Suzã, como vimos no último sermão,
a cidadela de Suzã, ela era ali o centro do império. Algo que mostra para nós aqui que Mordecai não era alguém de uma posição inferior, uma posição, melhor dizendo, não importante. Pelo contrário, ele tinha uma posição importante dentro do império. Pense agora. Mordecai é judeu, vive na cidadela de Suzã, ocupando algum cargo importante, num império desse que é ímpio, pagão, cheio de mazelas. Quantas concessões, provavelmente, Mordecai não teve que fazer para ocupar a posição que ele tinha. Já por inferência, isso daqui nós temos. Quantas concessões, quantas coisas ele não teve que deixar de defender ou deixar de praticar segundo a lei de Deus para que ele pudesse ter essa liberdade, esse trânsito livre aqui no império. Na sequência, o autor nos apresenta Hadassa, mais conhecida como Esté. E veja que diferente de Mordecai, o texto nos fala, que nos mostra o seu nome israelita. Ela tem também a semelhança do seu primo mais velho, que era Mordecai, que assumiu a função de paternidade, de cuidar dela, depois ela ficar órfã. Ela tem também uma dupla cidadania. Hadassa, que significa murta, uma planta que tem a ver com força, com poder, com resistência do deserto. E Esté, que significa estrela. E também possui uma ligação com uma falsa divindade, a deusa Estar. Mardoqueu e Esté. 2 israelitas, mas que também têm uma cidadania persa. Eles vivem entre 2 mundos. Eles vivem tanto como povo da aliança, como membros do povo do pacto, mas também dentro de um contexto pagão. O que o autor nos mostra essa manhã, meus irmãos, é que essa realidade aqui que eles viveram também é a realidade de todo cristão em nossos dias. Todos nós precisamos viver a realidade entre 2 mundos. Você que professa fé em Cristo, você é um cidadão dos céus, mas você, por ainda estar nessa terra, também é um cidadão dessa terra. Você faz parte do povo de Deus, da igreja de Cristo, e deve andar em conformidade com a lei dele, debaixo do seu temor, do seu reinado, mas também, em alguma medida, você precisa exercer a sua cidadania terrena e ter que lidar com essas 2 cidadanias. Até o momento, nenhum problema quanto a isso. Digo, o fato de ter essas 2 cidadanias. A questão é, e quando elas se chocam? E quando a cidadania terrena, ela se opõe à cidadania celeste? O que fazer? Ora, foi o que aconteceu no versículo 8, veja. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças à cidadela de Suzã, sobre as vistas de Hegai, levaram também Esté à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Esté também foi recrutada. E agora, o que fazer? O que fazer quando isso acontece? Qual caminho seguir? Ou melhor, qual cidadania deverá falar mais alto? Porque, irmãos, entenda, ela estava sendo conduzida e ela sabia o que seria ali, o que iria acontecer, para ser usada pelo rei. No mínimo. Se não tornasse a sua esposa, a rainha. O que fazer? Uma coisa é fato, pelo menos aqui logo de cara. Enquanto você viver nessa terra, ainda que você não tenha a resposta agora para o que fazer, eu quero que você guarde isso, pelo menos. Esse choque, ele é inevitável entre as 2
cidadanias. Não ache que você vai conseguir viver nessa terra sem, em momento algum, a cidadania que você professa, que você tem em Cristo, como seu povo, ela vai sempre estar reconciliada com o que você vive nessa terra. Em algum momento isso vai chocar. Tem pessoas que vivem de maneira iludida, como se isso não vai acontecer, se isso acontecer, eu lido bem. Quando chocar, porque vai chocar, o que é que você vai fazer? Ou o que é que você faz quando isso acontece? Mas depois de apresentar Mordecai e Esther, agora o nosso autor retorna para o decreto do rei, acerca das moças que deveriam ser levadas para o seu harém. A partir do versículo 9 em diante, nós temos essa descrição. E perceba que ao discorrer a respeito de Esther, no meio da narrativa, o autor destacou algumas características dela. O autor disse que Esther, ela se encaixava perfeitamente na exigência do rei. Na verdade, as características de Esther até extrapolam o que era requerido. Ela é jovem, bela, de boa aparência e formosura, e o texto está dando uma ênfase nisso. Uma ênfase claramente aqui. A ideia é que ela tinha mais do que o necessário para preencher a vaga de Vasti. Se isso iria acontecer, nós não sabemos, a gente só fica sabendo depois. Mas já de cara o autor está dando esse demonstrar para nós aqui. Sutilmente. Veja Esther. Olhe as suas características. Ela mais do que preenche aquilo que está sendo pedido. Isso foi tão perceptível para o responsável, o eunuco Hegai, que ele, como encarregado desse recrutamento, ele dá a ela alimentos de boa qualidade e ungüentos. Além disso, ainda a conduz para os melhores aposentos. Ele bate os olhos em Esther e vê nela as características mais do que suficientes. E começa a tratá-la de uma maneira diferenciada. E observe o rigoroso tratamento agora, do versículo 12 aí, de beleza que aquelas mulheres iriam passar. Duraria um ano. O comentarista Ian DeGud, ele escreve dizendo o seguinte: esses tratamentos de beleza especiais incluíam 6 meses em óleo de mirra e 6 meses em especiarias e ungüentos. Já foi sugerido que as mulheres talvez tivessem passado literalmente o tempo imersas nesses elementos, com ungüento sendo aplicado por meio de um banho químico ou vaporização. A comida que elas recebiam era provavelmente mais do que mera subsistência. Visava aumentar a beleza delas, talvez engordando essas plebeias esqueléticas. O culto ocidental moderno do magro é bonito, sem dúvida teria sido considerado uma preferência bizarra no mundo antigo, como ainda é em muitas partes do mundo hoje. Elas estão sendo muito bem nutridas, ganhando mais corpo e passando um ano de tratamento de beleza para se apresentarem ao rei. Um ano. Talvez você pergunte, qual a necessidade de gastar tanto tempo nisso? Por que passar um ano inteiro se embelezando para ele? Ora, lembre-se do relato do capítulo 1 mais uma vez. Foram quantos dias de festa, aquela grande festa? 180 dias. Essa é a praxis do reino, dos reinos deste mundo. Futilidades. Por que 6 meses de festa também? No capítulo 1. Por que um ano inteiro de embelezamento para se encontrar com o rei? Futilidade é uma marca dos reinos desta terra, meus irmãos. Além disso, esses reinos são caracterizados por valorizarem muito mais o exterior do que o interior, muito mais a aparência física do que o caráter. Não apenas olham para Esther e para aquelas moças visando apenas a sua aparência, mas querem ainda mais embelezar isso. Porque esse é o foco deles, naquilo que é externo. Em contraste absoluto com o nosso Deus, que fala na sua palavra, que o que importa para ele é o coração. Não, isso não é de forma nenhuma advogar aqui a negligência para com a aparência física.
Como se você pudesse ser desleixado e não cuidar em nenhuma medida da sua aparência. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que esse não é o mais importante. Isso não é o principal no reino de Deus. Em contraste com o reino desse mundo, que olha apenas para o físico, para o exterior. Mas quantas vezes não é exatamente isso que você faz? Costuma dar maior tempo, maior dedicação à aparência, à beleza, e não para os assuntos principais ou os mais importantes da sua vida. Eu me refiro aqui especialmente às mulheres. É claro que isso também se aplica aos homens, mas primariamente às mulheres. Quanto tempo você gasta, minha irmã, com procedimentos estéticos, ou vendo coisas do tipo na internet, horas e horas e horas? Aí você olha para o texto e diz, 1 ano gasto em embelezamento. E quantas horas você gasta com isso? Futilidades. Mais uma vez, não significa dizer que você não possa gastar tempo nisso, não significa que você não possa se preocupar com isso, mas quanto tempo você dedica a isso em comparação com as coisas mais excelentes? Quanto tempo você gasta embelezando o seu corpo comparado ao tempo que você gasta embelezando a sua alma? Quanto tempo? Compare. Se aplica também aos homens. E ainda mais triste ainda, quantos homens efeminados em nossos dias. Não, cuidar da aparência não é ser efeminado. Estou dizendo que alguns extrapolam a ponto de serem efeminados. Vivem mais no salão de beleza do que as próprias mulheres. Cuidando do corpo, cultuando o culto do corpo, da aparência. Isso, lamentavelmente, dentro da igreja. Mas não tem a mesma atenção, o mesmo cuidado com o espiritual. Pelo contrário, enquanto ele está musculoso, enquanto ele está belo fisicamente, ela, a sua vida espiritual é desnutrida, esquelético. Só os ossos. Continuando no texto, ou melhor, ainda extraindo dessa parte aqui, veja. Agora seria somente depois de todo esse processo de embelezamento que as jovens teriam o seu encontro com o rei. O encontro só aconteceria após esse procedimento estético. Encontro? Não. Uma noite de sexo casual que vai acontecer. E como lemos, Esté foi levada juntamente com as outras mulheres. Não perca isso de vista. Ela está sendo assimilada desde o começo. Você já parou para analisar o que esse texto diz? Normalmente a história é contada, como eu já falei aqui, como se fosse uma espécie de concurso de beleza. E Esté fosse a grande vencedora. Nada poderia ser mais falso. De fato, Esté foi a escolhida. O versículo 17 mostra. Ela foi escolhida pelo rei como uma rainha. Mas esse não seria o tipo de prêmio que uma mulher que faz parte do povo da aliança deveria desejar. Ser escolhida por um rei ímpio para ser a sua esposa. Não é esse o anseio da alma de uma mulher que serve a Deus. Não deveria ser, pelo menos. A sua coroa que ela recebe das mãos do rei está mais para uma framboesa de ouro. Ouviu falar nisso? Assim como tem os vencedores do Oscar, também tem aqueles que fazem os piores papéis em filmes e recebem anualmente o prêmio de framboesa de ouro. Atores e atrizes que vão tão mal em seus papéis que recebem esse prêmio. É uma sacada para poder realmente satirizar a coisa. É assim que você deveria olhar para essa situação aqui. Não é um prêmio maravilhoso que vem como algo que aprovado por Deus na sua santa lei. Mas o que ela recebe aqui é o que nenhum de nós deveria ansiar. Os reinos deste mundo. E o que fez com que ela alcançasse a coroa?
Se você notou, há uma expressão que se repete algumas vezes. Você viu isso? A partir do versículo 9. Alcançou o favor. Ela alcançou o favor do eunuco responsável pelo recrutamento. Ela alcançou o favor de várias pessoas, de todas as pessoas que estavam ao seu redor. E ela alcançou o favor, finalmente, do próprio rei. E alcançar o favor, pelo menos nesse contexto aqui, irmãos, não é uma atitude passiva. Não é ela está sendo apenas observada e está sendo passivamente conduzida. Existe essa questão dos outros estarem olhando e observando-a. Mas nesse contexto, alcançar favor aqui é uma atitude, é uma ação, é algo ativo da parte de Esther. Esther está buscando aquilo. Ela está procurando se moldar cada vez mais ao reino persa. A ideia é que ela trabalhou pela sua promoção, enquadrando-se nos padrões do império. Ela observou a realidade que ela vivia e entendeu que chamaria a atenção do império com sua beleza e também sendo subserviente. Veja que quando ela vai até ao quarto do rei, porque elas receberiam a instrução de poder levar qualquer coisa da casa das mulheres para o quarto do rei. Quando elas fossem ter aquela noite com o rei, poderiam levar tudo o que quisessem. E ela leva exatamente o que o eunuco a tinha orientado. O que ela está fazendo? Agradando. Agradando aquele que poderia contribuir de alguma maneira para ela ser escolhida. Ela está submetendo a cada ordem, a cada desejo do império. Ela sabe que o império valoriza o que é externo e ela vai se adequando a essa situação. Em outras palavras, ela naturalmente se deixou levar pela circunstância e foi assimilada pela cultura pagã. Contudo, é necessário salientar que essa moça vivia num contexto onde a cosmovisão tratava aquilo como algo natural, nós sabemos. O império impunha a sua autoridade e ninguém tinha o direito de questionar. Além disso, ao longo do texto, vemos Esther esboçando um comportamento respeitoso e submisso para com Mordecai. Ela guardava os valores ainda do seu povo. Você vê isso. Esther mostrando sempre uma submissão a Mordecai como um pai mesmo para ela. Por que eu estou pontuando isso? Porque a gente não pode perder de vista também o contexto em que ela estava. E quem era Esther também? Esther estava num contexto onde isso era normal. Era normal agir assim. Era normal viver nessa cultura, abraçar essa cultura. Ela cresceu nisso. E nós temos também indícios de que ela guardava ainda no seu coração alguma coisa da lei do Senhor Deus. Sim, porque ela demonstrava submissão para com Mordecai, algo do quinto mandamento aqui. Entretanto, nada disso que ela faz aqui, sendo assimilada pelo império, pode ser justificado. Não pode. Veja, por exemplo, o contraste entre Esther e Daniel. Você lembra? O profeta Daniel, que rejeitou, ou melhor dizendo, ele não se adequou à dieta do império babilônico, mesmo podendo sofrer as consequências disso, assim como seus amigos também, sendo fiéis a Deus, temendo a Deus, em guardar a sua lei, preferiram passar por consequências terríveis se tivessem que enfrentar, como enfrentaram depois, os três na fornalha, Daniel na cova dos leões, mas não abriram mão de servir a Deus no contexto pagão. Esther, pelo menos no capítulo 2, está agindo de maneira diferente de Daniel e seus três amigos. Ela está se adequando à cultura pagã. Em momento algum, nós vemos aqui uma resistência da parte de Esther. Ela não se opõe. Pelo contrário, todo o seu movimento descrito nesse capítulo não apenas é um movimento de conformidade, mas é um movimento de voluntariedade. E isto com o apoio de Mordecai. Ao ponto de esconder a sua verdadeira identidade. O texto diz, Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. E por que isso? Ora, por não ter o risco, para não ter o risco de ser rejeitada. A jovem Esther está mais que seguindo a correnteza. Ela está se moldando às circunstâncias e fazendo tudo o que for necessário para ser aceita pelo rei. E conseguiu.
Percebe o perigo de ser assimilado pelos reinos deste mundo? Mordecai e Esther são exemplos negativos para nós, pelo menos nesse capítulo. Quantas vezes, meu irmão, você é assediado por este mundo para ser assimilado por ele? Assimilado, por exemplo, em seu comportamento. Assimilado, por exemplo, nas suas vestes, na sua maneira de falar. Assimilado nas ideologias mundanas que tanto permeiam a nossa cultura. De uma forma ou de outra, você é assediado diariamente por este mundo, pelos reinos deste mundo, para você se conformar a eles, no seu trabalho, no contexto familiar. Até porque ser assimilado, em alguma medida pelo menos, é mais confortável. É menos problemático. Dificilmente você terá algum problema se você se adequa ao que o império das trevas quer. Você vai fazendo concessões. Isso não é tão importante. Isso é importante, mas eu posso passar do tempo sem fazer isso. E você vai abrindo mão dos princípios da palavra de Deus. E quando você vai perceber, já foi assimilado. Você está secularizado. Alguém que olhar para a sua vida não vai conseguir fazer diferença entre você e um ímpio. Você não ora mais, você não lê a palavra mais, você não congrega mais, você não zela pela sua vida e comunhão com Deus também lá fora, onde você está. Começa a entrar nas piadas que as pessoas fazem no contexto mundano, no seu trabalho, nos seus estudos. Ri delas, ainda que não faça as piadas, mas ri delas. E tudo isso você vai sendo assimilado. E boa parte das vezes, isso ocorre sem você perceber. Você vai afrouxando a corda e quando vê, já foi. É mais fácil agir como Esther do que como Daniel, não é verdade? Mas uma outra coisa que eu quero que você atente ainda nessa parte aqui é que Esther está enfrentando isso, meus irmãos, por causa dos pecados cometidos dos seus antepassados. Também. Esther é responsável, Esther está assim pecando contra o Senhor, mas Esther, ela também sofre as consequências do pecado dos seus antepassados. E aqui pelo menos 2 grupos eu quero mencionar rapidamente. Primeiro, os seus antepassados, mais antepassados mesmo, que foram levados para o cativeiro. Pecaram contra Deus e Deus os castigou levando para o cativeiro. Em segundo lugar, os seus antepassados mais próximos que não voltaram do cativeiro para a terra prometida. Por que Esther está na Pérsia ainda? Por que ela está presente naquele reino pagão ainda? Ora, por quê? Porque antepassados dela pecaram contra Deus e isso trouxe consequências para a vida dela. Justifica o que ela está fazendo? Não. Mas nos ensina que os pecados que nós cometemos muitas vezes traz consequências não apenas para nós, mas também para a nossa descendência. Lembre-se disso. O segundo mandamento de Deus é bem claro quanto a isso. Pecados que cometemos traz consequências para a nossa descendência, para as futuras gerações. O fato é, meus irmãos, nossa santificação ela é imperfeita. Como diz o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 78, acerca da nossa santificação, diz o seguinte: como é que a santificação dos crentes é imperfeita? Resposta: a santificação dos crentes é imperfeita por causa dos resquícios do pecado que permanecem neles e das perpétuas concupiscências da carne contra o Espírito. Por isso são eles muitas vezes arrastados pelas tentações e caem em muitos pecados. São impedidos em todos os seus serviços espirituais e as suas melhores obras são imperfeitas e manchadas diante de Deus. Quando você olha para a vida de Esther e de Mordecai aqui, você está vendo 2 pessoas que sim, são pecadores, que estão em alguma medida sendo assimilados pelo império, estão sendo influenciados, estão se adequando àquilo, mas ainda assim fazem parte do povo de Deus. Por quê? Então por que a gente não vê aqui uma perfeição? Porque nós não vemos isso em ninguém. Todos que fazem parte do povo da aliança, todos na antiga e nova aliança, também cometendo deslizes e pecados contra o Senhor. Só Cristo é perfeito, meus irmãos. Só o nosso Senhor jamais foi assimilado pelos reis deste mundo. Nele está a nossa esperança. Eu vou concluir aqui o sermão. Vou deixar para a última parte dele ficar para a próxima exposição. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte. Olhando para os exemplos de Esther e Mordecai,
no capítulo 2, como eu disse, negativos, você pode meio que desanimar com Esté, achando que... mas... Poxa, eu ouvi outra coisa sobre Esté, aprendi outra coisa sobre ela. Relatos como esse nos mostram, nos lembram que a nossa confiança não pode estar em nenhum personagem bíblico e nenhum homem ou mulher dessa terra, a não ser o nosso Senhor e Salvador. Assim como Esté, assim como Mordecai, você e eu somos ainda também. Temos que lutar ainda contra os reinos deste mundo e em alguma medida somos influenciados por eles. Frequentemente temos que travar essa guerra para que não sejamos assimilados. Confiando em Cristo e descansando nele. Pois nossa santificação, como diz nosso catecismo, ainda é imperfeita. Apenas na glória teremos santificação plena em Cristo Jesus. Depois daremos continuidade à exposição, o que faltou, seu final. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua palavra. Pedimos a ti, Senhor, que abençoe o teu povo, dando força, dando condições de nós nos mantermos firmes contra os reinos deste mundo, Senhor. Não permita, ó Deus, que sejamos assimilados. Toda vez que esse perigo vier sobre nós, que a tua graça nos guarde e nos livre. Ó Deus, que descansemos também em Cristo, pois somente o nosso Redentor, nele temos perfeita condição de perseverarmos, amando ao Senhor e aborrecendo este mundo. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.